Olá, olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você caiu de paraquedas aqui, prazer, meu nome é Suzana, sou mãe de 7, 5 estão aqui comigo diariamente, um está aqui ainda no forninho e um está com Deus. E esse do forninho é o que eu vou falar hoje, né? Porque hoje o vídeo é sobre meu segundo trimestre de gravidez. Gente, tá um calor aqui, eu desliguei o ventilador para não dar ruído no vídeo, eu tô quase morrendo. Então vocês relevem, tá? Se eu ficar o tempo inteiro assim, é porque, ó, tá 37 graus hoje. Então, o inverno aqui é realmente quente. E neste canal, meu objetivo é sempre ajudar as mamães a organizar a sua rotina, a ir na sua vida familiar com os filhos, e eu quero compartilhar as minhas experiências. Então, esse vídeo é mais um pedacinho da minha experiência, do que eu tenho vivido nesse tempo agora. Ai, gente, me ajuda. Eu abri a janela aqui, vai ter um pouco de ruído, mas não dá pra fechar, senão eu vou morrer aqui. Tá muito quente mesmo. Bom, eu já estou com 30 e poucas semanas, acho que 31 semanas, se não me engano. 30 ou 31, gente, eu sempre perco as contas. Então, eu já passei todo o período do segundo trimestre, já acabei o segundo trimestre, já faz uns dias. Ainda bem que eu fui anotando, porque senão eu já ia ter esquecido, porque a memória de grávida não vale nada, né, gente? Vamos começar com as mudanças no corpo. Primeiro que cada gestação é uma gestação. Eu tenho sentido algumas diferenças nessa, coisas que eu não passei nas outras. Mas eu acho que principalmente porque o aborto retido que eu tive, para quem não acompanhou, tem vídeo sobre isso, foi muito próximo dessa gestação. Então, o meu corpo estava indo um pouco bagunçado. Eu tinha sintomas de quem estava no puerpério e, ao mesmo tempo, eu tinha sintomas do começo de gravidez. Então, estava muito complicado. O primeiro trimestre foi bem difícil. E eu entrei no segundo trimestre me sentindo entrando no terceiro trimestre, gente. Essa era a sensação. Eu já passei por várias gestações, né? Lembro de muitas coisas, embora eu tenha esquecido de várias também. Graças a Deus a gente esquece. A gente esquece de muita parte ruim, difícil, a gente acaba esquecendo. Mas muita coisa a gente lembra. E as sensações que eu tive nesse segundo trimestre foram muitas das sensações que eu tive nas outras gestações do terceiro trimestre. E aí vai começar na mudança do corpo. Eu sempre sinto que o terceiro trimestre para mim é o mais difícil da mudança do corpo, mas esse antecipou. Eu já estava mais pesada, lembrando que eu entrei nessa gestação 7 quilos a mais. Então pensem, tem mulheres que engordam 7 quilos na gestação inteira. Eu já entrei na gestação 7 quilos a mais, que eu não tinha perdido da gestação anterior. Então, pra mim, já tava mais difícil. Cheguei já no último dia do meu segundo trimestre com o peso maior que eu já tive. Com o peso maior que eu já tive da gestação, que foi a do Daniel, que foi a que eu engordei mais. Então, isso tava difícil pra mim. E ainda tá, né? Porque agora só aumenta. Mesmo eu tentando me controlar, só aumenta. E aí, tudo muda, principalmente no corpo. A minha barriga tá muito maior, o seio muito maior. Assim, os sutiãs que eu usava durante as gestações não estão confortáveis dessa vez, porque o seio tá realmente maior do que eu já tive nas outras gestações. As roupas que eu sempre usei numa boa durante as gestações não estão confortáveis. Então, isso tá me gerando, assim, emocionalmente e fisicamente é difícil. A fome. Tô tentando controlar a fome, comprando pacotes e pacotes de maçã, de pepino, pra tentar tapear. Mas não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil mesmo. Porque tem dias que eu estou com uma fome de verdade. Eu vejo que não é besteira, assim. Porque quando a gente quer comer um chocolate, um pão, a gente fica na dúvida. Mas, assim, aquela vontade de sentar com um prato de comida na frente mesmo. Então, eu sei que é fome. Só que eu tento me controlar, de comer coisas um pouco mais saudáveis para encher a barriga. Tô tomando muita água, porque eu sei que às vezes nosso cérebro confunde também fome com sede. E eu estou agora numa cidade bem mais quente. Então, isso influencia muito, porque essa sensação de sede fica o tempo todo. E isso pode gerar uma falsa sensação de fome. Então, o tempo todo eu tô bebendo bastante água para me hidratar e para ver se é realmente fome. E me tapear com o que dá para não ficar beliscando o dia todo. Então, fazer refeições reforçadas normais, né? As 3 refeições principais. E durante os intervalos, eu estou tentando não ficar beliscando. Porque no final das contas, a gente acaba nem tendo a noção do tanto que a gente come, se comer um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A dificuldade pra mim é a questão do doce, que eu me controlo bem fora da gestação, mas toda gestação eu fico com aquele comichão de depois do almoço, depois da janta, querer um docinho. E isso é uma coisa bem chata e bem difícil. A maioria das vezes eu acabo me rendendo. Então, como eu bebo bastante água, não dá pra negar que a barriga crescendo, né, a bexiga já vai ficando mais espremida. A questão de fazer xixi toda hora só aumentou, claro. Então isso é uma coisa muito comum, muito natural e que não é legal. Dá a impressão que a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia no banheiro. Mas, enfim, eu não posso deixar de tomar água, sei o tanto que isso é importante. A desidratação é algo até meio silencioso, ainda mais se a gente está numa cidade muito quente, às vezes a gente não percebe. Porque se a gente toma uma quantidade de água ok, uns 2 litros, ainda assim, para quem tá grávida, é nada. 2 litros não é nada, a gente deveria tomar pelo menos o dobro disso.
Esse tempo de política é difícil, né? Sempre passa alguma coisa aí. Então, não posso diminuir a quantidade de água, eu preciso me hidratar bastante e arcar com as consequências de estar o tempo todo indo pro banheiro. Faz parte. Atividade física. Graças a Deus tem dado pra gente fazer atividade física aqui. É uma caminhadinha leve. Não me inscrevi, até queria muito no começo da gestação. A minha ideia era ter uma gestação bem ativa, mas eu comecei com descolamento. Pra quem acompanhou o primeiro vídeo vai lembrar disso. Eu comecei com descolamento, então eu não podia fazer nenhum tipo de exercício. Em Mogi é muito difícil fazer atividade física pra mim, porque a gente mora, né, num sítio, então ir levar toda vez o Samuel tinha que ir me levar, ou me esperar lá com todos os meninos, ou voltar com os meninos, depois ir. Então essa é difícil, porque eu não dirijo lá. Sobre direção a gente pode falar em outro vídeo, não nesse. Então, para ele levar e trazer fica muito mais difícil. Aqui a gente tem conseguido pelo menos algumas vezes na semana fazer uma caminhada, porque as crianças podem ficar com a minha mãe, que mora aqui do lado, então é bem prático. Eles ficam uma horinha ali com a minha mãe, a gente consegue ir de carro num lugar que tem a pista e a gente caminha, então fica bem prático. Eu tenho uma hérnia umbilical, que ela só aparece na gestação. Começou na gestação do Daniel, eu deveria ter tratado isso, mas o Daniel e o Josué vieram bem próximos, né? O Daniel tinha 1 ano quando eu descobri que estava grávida do Josué. E eu deveria ter ido atrás disso, mas o puerpério vai passando um tempo, depois a criança começa a comer. Enfim, quem é mãe sabe que os dias vão passando e você nem se dá conta. E eu não tenho dor fora da gravidez. Então eu simplesmente esqueci disso, porque vai voltando no lugar. Eu tenho um pedacinho de diástase só que é bem no pedaço do umbigo. Depois da gestação do Daniel apareceu, fiz exercício de diástase, consegui fechar. Então eu não sentia mais dor, achei que tinha resolvido esse problema. Mas no finalzinho da gestação, bem no finalzinho da gestação do Josué, eu senti isso novamente. Deveria ter ido atrás novamente, não fui. Logo me vi grávida do Rafael, que foi, né, o bebê que eu perdi. Não chegou no final da gestação, então eu nem senti dor, nem lembrava disso, pra falar bem a verdade, esqueci completamente. E agora nessa gestação, que foi a que eu engordei mais, tá bem difícil. No segundo trimestre, ficou insuportável. Tinha dias que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Não consigo fazer atividades básicas, por exemplo, assim, com a barriga pra baixo, pegar um objeto pesado. Eu sinto muita dor no umbigo. Dar banho nos meninos tem sido um desafio pra mim. Até limpar o bumbum quando algum neném faz cocô. É difícil porque eu fico naquela posição. Eu tenho feito isso sentada. Eu ponho uma cadeirinha, sento e aí eu consigo... Uma cadeirinha das crianças mesmo, que eu fico mais baixinha. E aí eu consigo limpar. Então o Samuel tem me ajudado muito. Minha mãe também tem me ajudado muito com o banho dos meninos. E com as coisas do dia a dia. Mas esses dias mesmo eu fui simplesmente tirar um saco de lixo. De dentro do lixo, né? Eu amarrei o saco e fui puxar. Esse movimento de estar com a barriga pra baixo, puxar alguma coisa pesada, e nem tava tão pesado assim. Puxar alguma coisa pesada já dói, eu sinto mesmo o umbigo bem dolorido. Fica como se tivesse uma faca dentro assim, me espetando depois, e demora pra passar. Acho que de tudo que eu passei no segundo trimestre, isso foi o mais difícil. De me sentir incapacitada mesmo, de alguns dias não conseguir fazer as coisas básicas. Inclusive foi um mês que eu gravei a maior parte dos vídeos sobre o método Fly, a forma como eu organizo a casa, se você não viu, convido você a assistir. E no finalzinho eu até comentei com vocês ali quando eu tava fazendo a limpeza da semana dos banheiros. Nossa, foi muito difícil pra mim. Eu tava muito cansada. Agachar, levantar, pegar objetos do chão, esfregar. Foi muito difícil. Então, agora eu tenho feito mais devagar. Até comentei no vídeo anterior que eu ia gravar menos vídeos, porque realmente eu tô mais devagar, fazendo tudo mais lentamente. E não está sobrando tanto tempo assim à tarde como estava sobrando pra eu gravar os vídeos. Então por isso fica mais difícil. Ainda sobre essas mudanças do corpo, outra coisa que começou, principalmente na gestação do Daniel, que foi a gestação que eu mais engordei, foram as varizes. Eu já tinha alguns focos de varizes, assim, um pontinho ou outro, uma veinha ou outra mais leve, da época que eu tomava anticoncepcional. Esse foi também um dos motivos de ter feito eu parar de tomar, né? Um dos. Posso até gravar um vídeo mais pra frente falando sobre o uso do anticoncepcional, o que eu penso sobre isso, que talvez seria um vídeo interessante. Polêmico, porém interessante. Mas essa gestação, o negócio tá feio. Assim, tá aumentando muito mesmo. Eu sei que por causa do peso aumenta. A questão do calor eu acho que também atrapalha. Dias que a minha perna tá bem dolorida. É um lado só da perna, mas incomoda. Então, assim, juntando o umbigo com a perna, tem dias que eu falo, meu Deus, parece que eu já tô no final, sabe? Assim, contando, contagem regressiva. Aí eu penso, não, calma, bebezinho, tá tudo certo. Tá falando em bebezinho, eu vou falar o nome depois, tá? Espera, calma, até o final do vídeo eu falo isso. Não esquece do like não, vai? Por favor, tá? Falando em bebezinho, eu vou falar o nome depois, tá? Espera, calma, até o final do vídeo eu falo isso. Calma, tá tudo bem, mamãe vai te esperar no tempo certo. Mas internamente eu tô assim, meu Deus,
Parece que eu já tô no fim, tá? Assim, tem dia que tá desesperador. Ontem mesmo, eu me programei pra gravar esse vídeo aqui ontem. E ontem à tarde eu basicamente fiquei de cama porque eu tava incapacitada. Um cansaço, as pernas doloridas, enfim. Tem dias que tá realmente muito difícil. E eu não senti isso nas outras gestações. Eu sempre fui muito ativa mesmo. Inclusive, uma preocupação que eu tô assim, não quero sofrer antecipado. Mas a gente tá pra voltar pra Mogi, voltar pro sítio. Quero deixar alguns vídeos gravados aqui, porque eu sei que quando eu estiver lá eu não vou conseguir gravar. E vai ficar difícil pra mim. Eu tenho uma casa pra organizar lá, que ficou fechada, basicamente, porque os dias que o Samuel foi lá, ele foi só pra dormir e voltar. Então a casa tá basicamente fechada. Eu não voltei mais lá. Eu não sei o que eu vou encontrar, mas com certeza a casa vai estar bem suja. Embora eu tenha feito o possível pra deixar as coisas embaladas e cobertas, pra facilitar a limpeza depois, a casa tá fechada há muito tempo, a gente não tem forro, então eu tô só pensando como que eu vou fazer pra organizar e pra limpar a casa a hora que eu voltar. Tô sofrendo um pouco antecipadamente, quero não pensar nisso. Eu não quero nem ver como é que vai ser. Mas aguardamos, vamos viver um dia de cada vez. Quando eu chegar lá, eu resolvo aquele problema. Agora vamos viver o agora, que é melhor assim. Mas então as varizes têm me incomodado bastante. Além de esteticamente ser bem feio, né? Muito chato, eu não gosto. Eu não tenho problema com estria, até hoje não tive. Não quero cuspir pra cima, porque eu engordei bem mais nessa gestação. Não sei como é que vai ficar a barriga depois que voltar, mas não tive problema com flacidez, não tive problema com estria. Mas a hérnia e as varizes estão me incomodando bastante, assim. Tanto na questão emocional quanto na questão física. Além de ser feio, o meu umbigo sempre foi tão bonitinho. Eu olho ele e falo, nossa, ai, meu umbigo tá esquisito. Faz parte. A gente tem, né? O bônus é muito grande. Mas é claro que tem aí a questão do corpo. Eu já não tenho mais 18 anos. Então, cada gestação que passa, a gente sente mais pesado e sente essas questões de uma forma, assim, mais difíceis. Outro ponto também do corpo, eu tenho sentido bastante fadiga. Então, me canso muito fácil. Até que o vídeo, vocês podem reparar que os meus vídeos têm muitos cortes, porque às vezes eu tenho que parar pra respirar, pra fazer umas respirações mais profundas, porque quando eu começo a falar, me cansa. Eu comentei com vocês na minha organização da rotina que eu gosto de pegar, fingir que alguém tá chegando em casa e pegar e rapidinho. Não tenho conseguido fazer isso, tô fazendo mais devagar. De vez em quando eu tenho que parar 5 minutos, botar a perna pra cima, porque se eu vou de uma vez, eu sinto depois muita dor na perna, muita dor no pé. Então eu tenho feito algumas pausas durante o dia pra colocar a perna pra cima, pra me hidratar, pra respirar. Eu tô bem mais devagar, tirando o pé do acelerador mesmo. Agora, uma coisa interessante que eu sempre passei em todas as gestações é engasgo e azia. Eu sempre tive muito engasgo, assim, e sério, eu tenho até medo. Porque eu tô comendo normal, às vezes nem tô conversando, tô concentrada, tranquilo. E do nada, assim, todas as gestações, todas, eu tive pelo menos um engasgo bem preocupante, que eu fiquei com medo de morrer ali na mesa. Que, tipo, de faltar ar, sabe? Ainda bem que o Samuel tava comigo todas as vezes e me ajudou. E que, nossa, eu tive todas as gestações. Chegava no segundo trimestre, eu começava os engasgos. E nessa, até agora, eu não tive, né? Já entrei no terceiro trimestre e ainda não tive nenhum engasgo, graças a Deus. Então, isso tem me deixado mais tranquila, porque é uma coisa... Eu não vejo as grávidas falando disso nos vídeos, não sei se é uma coisa só comigo. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho coisas comuns de grávida, por exemplo, enjoo, não tive, continuo não tendo, é uma coisa diferente. Mas eu sinto muito engasgo, não sei o que acontece com o meu corpo. Do nada. E dessa gestação eu não tive nenhuma vez. E tomara a Deus que eu não tenha, porque é horrível. E eu fico até com medo. E outra coisa que eu sempre tive nas outras gestações e até agora não apareceu é a azia. Não quero falar demais, não. Eu tenho sentido agora no terceiro trimestre, se eu fico muito tempo sem comer, vem uma dorzinha. Ainda não tá assim, aquela coisa muito ruim. Porque nas outras gestações sempre me incomodou muito a azia. E começava no segundo trimestre. Essa eu não tive nada no segundo trimestre. Nem um pinguinho de azia. Posso comer qualquer coisa. Tem coisa que não me dá vontade de comer, tem outras coisas que me dá mais vontade. Não faz diferença nenhuma. A azia não me incomoda e não chegou dessa vez. Tô olhando aqui as minhas anotações que eu fiz sobre o corpo. E uma coisa muito interessante é o intestino. Todos os vídeos que eu assisti sobre diário de gestação, porque eu gosto de assistir, porque às vezes alguma coisa passa desapercebida. Nossa, verdade, eu senti isso, eu nem me dei conta. Ou, nossa, eu nunca senti isso. Eu gosto de anotar, de observar outras mães, outros relatos. E todo mundo fala, é quase que unânime, que o intestino fica travado durante a gestação. Eu sou uma exceção nessa regra, eu não sei porquê, mas eu sempre sinto que todas as minhas gestações eu fico mais para intestino solto do que para intestino preso. Eu não sei se, pode ser, o uso do magnésio, apesar de que com os gêmeos eu não fiz o uso do magnésio, porque eu nem sabia da importância do magnésio. Nas outras gestações eu fiz, que eu me lembro já desde a do Natan, eu já consumi um pouco de magnésio, não muito, mas eu já consumi alguma coisa, e me ajuda demais no intestino.
com gravidez ou sem gravidez, é uma constante na minha vida, de me hidratar muito, porque eu bebo realmente muita água. Eu não sei, nunca medi quanto que eu bebo de água, mas eu bebo água o dia inteiro. Eu passo ali do lado do filtro, eu tô bebendo água. Eu já bebo 2 copinhos, eu deixo o copinho dos meninos ali, porque eles pegam água sozinhos, e já tomo 2, porque é pequenininho, acho que tem 150 ml, então eu já tomo 2 de uma vez. E toda hora que eu tô passando ali, tomo os 2 copinhos e vai indo o dia inteiro, o dia todo. Então eu sinto que isso também pode ser que ajude, mas o magnésio eu sei que também ajuda muito. Não aconselho, já vi relatos de que a partir de 30 semanas não é bom consumir mais o magnésio, porque ele pode ter alguma relação com afinar o sangue, alguma relação com possíveis hemorragias no parto. Então, assim, eu sempre paro antes. É uma informação que eu tive, eu resolvi não arriscar, nunca me fez mal, então eu sempre paro antes. Mas durante a gestação me ajuda bastante. Até peguei aqui o vidrinho para eu lembrar as vitaminas que eu tô tomando. Não sei se eu comentei no vídeo do primeiro trimestre, que as vitaminas que eu tava tomando. E para quem não assistiu o vídeo, e se eu não relatei, porque agora eu realmente não me lembro, pesquisem, mamães, tá? Quem tá grávida aí, pesquisem a diferença do ácido fólico e do metilfolato. Por favor, isso é muito importante. Eu não tomo ácido fólico, eu tomei ácido fólico só na primeira gestação dos gêmeos. E quando eu entrei na UTI, eu descobri que muitas mães tomavam ácido fólico e mesmo assim tinham muitos problemas do bebezinho lá irem parar na UTI, ter que fazer cirurgia intraútero, porque tinha uma coluninha que não tava, a coluna não tava bem formadinha. E todas aquelas coisas que o ácido fólico promete, muitas mães ali na UTI estavam com falta disso. E aquilo me despertou, comecei a pesquisar e entendi a diferença do ácido fólico e do metilfolato. Não são todos os médicos que falam e que acreditam nisso, mas compensa parar, observar, perguntar, ir atrás dessa informação, porque é uma informação muito importante e faz muita diferença. Então, ácido fólico eu só tomei na primeira gestação, as outras todas eu tomei metilfolato, e essa eu também tomei o metilfolato durante todo o primeiro trimestre, até tinha lá sobrado ainda um pouco, eu continuei tomando no segundo trimestre, mas depois que acabou não comprei mais, embora não tenha problema, pode tomar até fora da gestação, o metilfolato não faz mal. Inclusive diz que quem toma bastante metilfolato não tem cabelo branco, então é uma coisa que eu tenho que adaptar aí na minha rotina, que é algo interessante. Pesquisem, tem muitos vídeos na internet sobre isso. Além disso, eu tomo ômega 3, tomo vitamina B12, eu tomo vitamina D. Eu vou ler aqui porque eu não decorei tudo não, tá? Nesse suplemento tem magnésio quelato, tirosina, zinco quelato, vitamina C, selênio. Eu tava tomando o ferro injetável, tomei algumas doses lá em Mogi. Aqui em Rio Preto eu não cheguei a tomar. Ainda quando voltar pra Mogi eu quero fazer um exame pra ver como tá, pra ver se eu preciso tomar mais alguma dose. Não gosto de tomar o ferro oral, porque tem algumas pesquisas aí que mostram que não faz efeito nenhum. E me dá diarreia, então não me faz bem. Eu sei que não me faz bem, então não adianta pra mim. Eu teria que tomar na veia mesmo. E aqui é burocrático tomar ferro, não é fácil tomar ferro na veia. Lá eu consegui em Mogi, aqui eu teria que ir atrás do convênio, acabei não indo atrás disso. Enfim, esse tempo que eu tô aqui, acabei não tomando. Quando eu voltar pra lá, eu quero fazer o exame pra ver se eu preciso tomar mais alguma dose. Acho que de vitamina é isso, que eu me lembro. Eu evito remédio ao máximo, então quando eu tô com essa dor no umbigo, com a dor nas pernas, o que eu uso é própolis, né? Eu uso cápsula de própolis ou as gotas mesmo de própolis. Eu uso cúrcuma, cápsula de cúrcuma, coisas naturais é o que eu tenho feito e é o que me ajuda. Ajuda, dá uma aliviada. É claro que isso não é aquele remédio analgésico que vai tirar sua dor, mas tem me ajudado a levar os dias e eu não tomo remédio. Isso é uma coisa comigo, assim, se eu não estiver morrendo, não tomo remédio pra nada. Não sou fã de remédio, durante a gravidez menos ainda. Eu fujo dos alopáticos o máximo que eu posso aí. É a minha opinião, tá, gente? É a minha forma de entender e a minha forma de viver. Isso não quer dizer que é melhor, que é pior. Cada um é dono do seu nariz. E aqui eu tô pra dividir com vocês a minha experiência e como eu faço. Não gosto muito do mundo alopático aí, não. Agora eu vou falar sobre a mudança de humor. Eu sempre sinto muita mudança de humor durante as gestações. É como se eu ficasse 9 meses na TPM. Tadinho do Samuel e dos meninos. Mas essa eu não senti tanto assim. Tinha aquele dia mais emotivo, aquele dia mais irritado. Mas eu senti mais isso com a questão da comida, dos dias que eu tirava o açúcar, porque, querendo ou não, a gente é um pouco dependente disso, né? E quando a gente tira o açúcar, a gente sente mais irritabilidade. E a questão do sono, porque eu tenho sentido muitos calores noturnos, acordado muitas vezes para fazer xixi e acordado com calor. Então, assim, um sono não linear, um sono não muito bom, me faz acordar um pouco mais irritada. Então, eu sinto que é mais o sono, o calor e essas questões assim, do que exatamente a mudança de humor. Não tenho me sentido tão emotiva ou tão irritada por causa da gravidez. Essa gravidez parece que eu tô bem equilibrada, assim, tô me sentindo mais equilibrada.
emocionalmente. Pra mim tá bem mais tranquilo, bem mais suave. Outra mudança no corpo, que é importante dizer, e é difícil falar sobre isso aqui, mas vamos lá, é necessário, a libido. Bom, todas as outras gestações eu tive um padrão e essa quebrou o padrão nesse sentido também. Eu sempre tenho muita sonolência, né, nas outras gestações. Sempre tenho muita sonolência, fico muito devagar, muito lenta e nem paro pra pensar nisso no primeiro trimestre. É assim, eu fico bem devagar. E aí, no segundo trimestre, eu tenho tipo um pico, que eu fico até meio descontrolada. Eu sou exceção nesse quesito também. No segundo trimestre, eu tenho a libido muito alta e lá em cima, assim, uma coisa estratosférica. E depois, no terceiro trimestre, é como se tivesse regularizado e fica uma coisa mais tranquila, normal. Nem abaixo, nem acima. É como se eu conseguisse encontrar meu equilíbrio no terceiro trimestre. Nessa gestação, no primeiro trimestre que eu entrei, que parecia que eu já estava no segundo, eu estava ok. Não estava aquela coisa lá em cima, não. Mas eu estava, assim, com a libido alta. Só que eu não podia, porque eu estava com descolamento. Então foi meio complexo, assim. Foi bem difícil essa parte aí, porque, né, dentro desse período de descolamento, tem que fazer repouso. Então, essa questão aí a gente tem que segurar. E no segundo trimestre, que eu já entrei como se fosse no terceiro, tava mais regular, mas eu tava me sentindo muito pesada e com essas dores, então tinha noite que tava muito difícil, eu acordava já cansada durante o dia. Então foi complexo, porque a minha mente e o meu corpo não estavam conectados. Era como se a libido estivesse ok, tranquila, assim, tipo, tava entrando na normalidade, como se eu estivesse no meu terceiro trimestre. Mas fisicamente eu tava bem debilitada. E acho que a última questão sobre o corpo mesmo, o que eu senti nessa gravidez, no segundo trimestre eu tive bastante secreção, é uma clarinha de ovo, é comum acontecer, mas eu acho que foi a gestação que eu mais tive isso e foi só no segundo trimestre. Não sei porquê. Conversei com a minha parteira de coração aí, quem nunca ouviu falar da Lu é porque não assistiu meus outros vídeos, que sempre me acompanha, Luciana Lourenço, e ela falou que é natural, que é normal, mas eu senti em maior quantidade e foi só no segundo trimestre. Então é claro que as mamães que estão aqui me assistindo tem que olhar se não tem nenhum rajadinho de sangue, se não tem nenhuma coceira, nenhum cheiro. Se for só realmente a secreção, que era o meu caso, não tem problema nenhum, é normal e tem que só observando o corpo. Agora, se tiver acompanhado com um cheiro diferente ou com algum rajadinho de sangue, é mais preocupante, precisa procurar o médico, fazer um exame mais detalhado para entender o que está acontecendo. Acho que eu fechei aqui os pontos sobre mim. Agora eu vou começar a falar sobre o bebê. Bom, eu senti o bebê mexer com 16 semanas e geralmente é a semana que eu sinto da primeira vez dos gêmeos. Eu acho que eu até senti mais ou menos por aí, sei lá, umas 18 semanas, mas eu fiquei muito em dúvida se era mesmo ou se não era. E só lá pra 20ª semana eu acho que eu tive certeza de que era mesmo os nenéns mexendo. Eu demorei mais. Então, se você tá sendo mamãe pela primeira vez, fique tranquila. É muito comum você demorar pra sentir. Na verdade, não é que você demora pra sentir. Você demora pra entender que aquele sentimento é o neném mexendo. Que eu tive certeza que era o bebê mesmo, foi com 16 semanas. E a sensação foi muito boa. Porque eu perdi o meu outro bebezinho, o Rafael. Ele, pelo ultrassom, deu que ele parou de mexer com 18 semanas. E eu sentia muito fraquinho ele mexer. Achei que fosse normal, porque tem bebês que mexem mais, tem bebês que mexem menos. E nessa fase ainda as mexidinhas são muito sutis. Então eu não estava preocupada. E dessa vez, quando eu senti com 16 semanas uma mexidinha um pouco mais forte, eu fiquei muito feliz. E era gostosa essa sensação de saber que ele estava mexendo. E ele mexe muito, muito mesmo. E é muito bom saber que ele está mexendo, que ele está bem, que está tudo bem aqui. Consegui fazer ultrassom. Tem um vídeo sobre isso aqui, um short, né, que eu fiz, descobrindo se era menina ou menino. Se você não viu, corre lá pra ver o short. E foi muito legal, assim, ver que tava tudo bem, tudo tranquilo. É um alívio gigante, porque eu tava muito apreensiva. E pra quem acha que porque eu já tive muitas gestações, que eu vou no ultrassom lá fazer, que eu tiro de letra, não é verdade. Eu fico apreensiva, é tenso. Isso é algo que todas as mães passam, eu acho que não tem diferença. Toda vez que vai fazer ultrassom, eu acho que é uma tensãozinha, assim, para as mães que já perderam filho, para as mães que não perderam, para as mães que têm história de família, que ouviu alguma amiga, enfim. É uma questão complicada, porque é muito delicado e é tenso você ver como está o mundo ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, na mesma proporção que é tenso, é gostoso ver que tá tudo bem, poder ir lá ver, porque antigamente as mulheres não podiam ver. Então é gostoso. Não sou a doida do ultrassom, não gosto de fazer aquele ultrassom todo mês, todo seriadinho, né? Se você quiser, pesquisa aí. Cada um tem a sua opinião, respeita a opinião de todo mundo. Acho que a gente tem o nosso corpo e a nossa opinião. E é bom a gente ter opções
e médicos que pensam como a gente pra gente conseguir seguir o jeito que a gente gosta. Eu não sou aquela pessoa que gosta de fazer ultrassom todo mês. Então eu faço aí todo trimestre pelo menos um pra fazer, pra ver como é que tá. E tá tudo bem, graças a Deus. E agora eu vou fazer um próximo aí no terceiro e pra mim já tá ok. Então não é algo que eu fico buscando fazer sempre. É a minha opinião, tá bom? Bom, e ele já tá cefálico, isso não quer dizer muita coisa, porque eu não cheguei ainda nas 33, 34 semanas, que é quando vai ficar mais difícil dele se movimentar. Então ele tá numa posição boa, e é bom que ele fique cada vez mais nessa posição. Só que isso não quer dizer nada, porque ele ainda se movimenta bastante. Eu tento me policiar bem o jeito que eu sento, porque tem isso também. É muito importante, assim, quando a gente tá sentado, a gente tá mais, com o corpo mais... A gente tá com o corpo um pouquinho mais pra frente, sentado mais nesses dois ossinhos, que eu não vou saber o nome, não lembro o nome. Nos dois ossinhos aqui do bumbum, do que a gente tá pra trás, assim, né? Então é muito melhor tá mais pra frente do que pra trás, pra facilitar. As pernas abertas também facilita muito mais. Pro bebê ter espaço pra se posicionar. Eu tenho uma bola de pilates, mas ela ficou lá em Mogi, a gente acabou não trazendo. Nessa época eu já começo a sentar e fazer alguns exercícios de leve. Quando eu voltar pra lá, quero começar a fazer. Aqui eu não estou fazendo, mas na medida do possível, faço o que tá dentro do meu alcance. E todos os ultrassons que eu fiz até agora, ele estava cefálico. Então isso é algo positivo, né? Porque quanto mais tempo ele ficar nessa posição, mais ele vai se acostumando. Não que seja um problema, né? O bebê tá em outra posição, mas é claro que facilita muito para um parto, ainda mais eu que quero um parto normal, então é bem melhor. E aí, para finalizar, porque pelo que eu vi a minha lista aqui, eu acho que eu já falei de quase tudo. Acho que eu não esqueci de nada. Então, para finalizar, é mais um menino, nosso time aqui, nosso sexto menino, sétimo, né, contando com o Rafael. E o nome, parece que é fácil, né, gente, mas não é fácil escolher o nome, porque a gente intercala, né, geralmente eu escolho um, o Samuel escolheu um, eu um, o Samuel um, a gente vai intercalando. Mas agora os meninos estão maiores, os meninos querem dar opinião também, eles são da família, faz parte. E o time todo aqui torce pro papai, eu fico assim, ó, impressionante. Eu queria um nome, o Samuel queria outro nome, eu queria Matias, o Samuel queria Thiago, e aí eu não queria Thiago, ele não queria Matias. E a gente ficou assim. E aí a maioria dos meninos, na verdade todos os meninos queriam Thiago, nenhum do meu lado. Aí eu não, essa vez era a minha vez de escolher o nome, mas ninguém ficou do meu lado. Eu fiquei assim, ó, desfalcada. E aí, no final das contas, a gente decidiu que a gente escolheu um terceiro nome, pra não ter confusão. E graças a Deus, o terceiro nome, todo mundo concordou. Eu gostei, o Samuel gostou, os meninos também gostaram, e graças a Deus a gente entrou num acordo. E o nome do nosso próximo nenenzinho vai ser Enos. Eu sei que para muitas pessoas não é um nome muito comum, embora seja um nome bíblico, um nome que, para mim, assim, no meu convívio, já conheci vários Enos, da igreja mesmo, de convivência, assim. Mas eu sei que por aí não é um nome muito comum, então eu, por exemplo, nunca estudei com Enos, e talvez você também nunca tenha estudado, ou tenha um vizinho chamado Enos. Não é um nome muito comum, a gente gosta de nome pequeno. É um nome que aparece poucas vezes na Bíblia, na maioria das vezes aparece só em genealogia mesmo. A única vez que aparece o nome dele mesmo é em Gênesis 4, se não me engano. Eu até tinha olhado aqui, mas agora eu acho que eu não anotei. Esqueci de anotar. Mas eu acho que é Gênesis 4, se não me engano. E Enos quer dizer fraco e mortal, homem. Aí parece um nome assim, nossa, é um nome fraco, digamos assim. Mas a história de Enos é uma história muito interessante, porque por se sentir fraco, frágil e mortal, ele buscou a Deus e ele foi o primeiro, né, registrado ali na Bíblia, que invocou o nome do Senhor. Então ele se sentiu fraco no sentido de assim, eu sou fraco e por isso eu sou dependente de Deus. E quando Samuel veio com essa ideia desse nome, pra mim foi muito legal, assim. Além de eu gostar do nome, gostar de nome pequeno e gostar do nome em si, foi interessante porque nas outras gestações eu sinto que eu tava bem, assim, confiante, porque eu fui tomando um conhecimento, uma confiança do meu corpo, de saber todas as coisas do parto e tal. E quando eu tive a perda do Rafael, eu me vi numa vulnerabilidade, de me sentir ali como se, meu Deus, eu não esperava uma coisa dessa. É claro que ninguém espera, né? De perder um filho. Nem dentro da barriga, nem fora da barriga. Isso é uma coisa que não passa na cabeça de um pai e de uma mãe comum, né? É claro que tem pai e mãe aí que são exceções, né? Mas eu tô falando de pais e mães normais. Não passa pela cabeça de um pai e de uma mãe perder o próprio filho. Então é muito triste, você se sente assim, vulnerável mesmo, dependente de Deus. E foi um período muito importante de eu me voltar a Deus e realmente me sentir assim, fraca, frágil, mortal e dependente de Deus. Então eu acho que essa nova gestação traduz um pouco isso também, de que ele veio para nos fazer lembrar de que a gente não é dono do nosso nariz, de que a gente não sabe quando uma vida começa e quando uma vida termina. A gente não sabe, isso não tá nas nossas mãos, isso não tá no nosso controle.
E, né, se a gente for ver o livro de Jó, Deus mesmo fala isso pra Jó, né? Quem é você, né? Você sabe como que é feito um neném dentro da barriga da mãe? Não, a gente não sabe. A gente pode ter essa ideia, a medicina tenta explicar, mas a verdade é que a gente não consegue, de fato, explicar como que um bebê é formado dentro da barriga da mãe. É algo sobrenatural. Então, esse nome traduziu muito bem esse sentimento de que nós somos fracos, frágeis e mortais, mas não no sentido ruim da palavra, ó vida, ó céus, eu sou fraco. Não, nesse sentido de eu sou fraco, mas eu tenho um Deus que é forte em mim, né? Nele eu sou forte, não em mim. Não nas minhas forças, na minha capacidade, no meu controle, porque isso realmente de nada serve. Eu não posso sequer acrescentar um dia da minha própria vida. Como que eu vou querer acrescentar um dia na vida de outra pessoa? Eu não tenho controle nenhum sobre isso, mas ele pode. Então nós somos fracos, mas nele nós somos fortes, né? No próprio Deus. Então esse nome traduziu muito esse sentimento. Então acho que veio a calhar, e no final das contas essa nossa discussão de um nome, de outro, e depois o surgimento desse terceiro nome, acho que se encaixou e todo mundo gostou do nome e deu muito certo. Então é isso, esse não vai ser um vídeo pequeno, com certeza eu não editei o vídeo, mas esse vai ser um vídeo longo, porque esses vídeos de bate-papo aqui que eu rasgo o coração e falo um pouco mais, fica um pouco mais solto. Mas faz parte, eu gosto de bater papo, amo bater papo aqui. A gente tá batendo papo aqui com a câmera, mas eu imagino que eu tô batendo papo aqui com a minha melhor amiga, então fica bem gostoso. Pra mim, eu me sinto bem. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu dividi mais um pedacinho da minha história aqui com vocês, dessa fase, que tem sido muito gostosa, embora bem desafiadora e bem pesada, mas também muito gostosa. E eu fico por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo. E se você não é inscrito, se inscreva, me ajuda muito, muito, muito. Obrigada por você ter ficado até aqui no vídeo. E se você ficou, deixa um coraçãozinho aí pra mim. Um abraço, um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo.